Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades, comigo Ed Melo, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa. Você que nos acompanha pela Astral TV, o nosso muito obrigado. Canal 33.3 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região e você em Sorocaba, 20.1. Conectados, estamos com você por todo o Brasil através do @programa Personalidades. Falando em personalidades, meu convidado hoje é apresentador, florista de profissão e das estrelas, criador de conteúdo e sempre está ao lado das grandes personalidades, florindo e embelezando todas as nossas vidas. Seja bem-vindo, meu amigo Roberto Rabelo. Muito boa noite, Ed, com muita alegria para você. Muito boa noite para você também que está aí acompanhando o programa. Prazer estar aqui contigo, viu? Toda minha, toda a satisfação é nossa. Nós nos encontramos no aniversário, na feijoada do querido Leão Lobo. Foi uma entrevista muito bacana por lá e é claro que nós, jornalistas, não perdemos as oportunidades. Queremos saber um pouco mais das grandes personalidades e Roberto Rabelo não é diferente. Está sempre ao lado de personalidades, nas mansões, nos programas de televisão, decorando a vida das pessoas. É essa energia boa que as flores fazem com as pessoas, Roberto? Você falou todo esse texto com tanto glamour, faltou falar, Rabelo tá sempre na labuta, de manhã, tarde, de noite e madrugada. Todo mundo percebeu. Porque na verdade, gente, às vezes quando você fala, tá na casa tá em mansões, tá na casa de fulano, de ciclano, de beltrano, assim como diz a minha avó no ditado popular, mas a gente tá sempre na labuta, sempre indo, Ed, de encontrar os milagres, né? Que acho que esse é o maior prazer da vida. E eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu sou convidado, eu sempre falo, o que seria de mim se não fosse as flores, né? As flores me deram acesso a coisas e a lugares que eu particularmente, na minha infância, nunca imaginei, né? E olha onde eu estou hoje no programa de TV, como tantos outros que eu faço. É verdade. E você falou em labuta e realmente a gente comenta porque é o que nos leva, é o que nos conduz, né? Hoje o Ed Melo também está aqui na Astral TV, em outras emissoras, no programa Personalidades, porque a labuta é gigante, a gente trabalha muito, se dedica, estuda e se torna especialista no que faz. E essa especialização nos leva a uma condição melhor, mas sempre muito profissional, não é isso, É Rabelo? sempre a questão da busca, né? Porque às vezes as pessoas veem, nossa, olha, que fulano tá lá, né? Nossa, por quê? Poderoso. Gente, é aos poucos que a vida vai dando certo. E até dar certo, nossa, são tantas histórias que a gente vive, né, Ed? Verdade. Sabe, inclusive, vou até contar que, inclusive, a roupa hoje tá combinando com sua poltrona. Gostei da combinação aqui. E aí... Tom sobre tom. Tom sobre tom. E eu tava me vestindo, e aí me trouxe uma lembrança de infância. Falando, nossa, olha que legal, você tá indo fazer um programa de TV com uma roupa bonita, bacana e tal. Mas nem sempre foi essa a minha história. Sabe que eu fui criado por vó, né? Numa cidade aqui, litoral de São Paulo, chamada Peruíbe. Sim. Né? E assim, de uma maneira muito simples, né? Com muito poucos, aliás, sem nenhum recurso, sobrevivendo mesmo à vida. E aí me veio uma lembrança de infância, que aos 7 anos de idade, eu quis participar da festa de escola. Né? E eu não podia participar. Minha mãe falava, não, você não vai participar da festa da escola de fim de ano porque você não tem nem roupa para ir. Nossa. E aí eu peguei e afrontei a minha avó. O que eu fiz? Fui numa costureira vizinha, isso com 7 anos, mandei a vizinha preparar uma roupa para mim, conjuntinho, já tal. sabia o que queria. Já sabia o que queria. E aí como que eu ia pagar? Sabe o que eu fiz? Fui carpir quintal na vizinhança para poder pagar a roupa para estar na festa. E a minha avó era merendeira da escola que eu trabalhava, então não tinha como eu esconder. Aí eu cheguei na festa da escola, bem vestidinho, com uma roupa que eu desejei. E aí minha mãe falou, como que você conseguiu essa roupa? Falei, mandei fazer, vou pagando aos poucos, carpindo e cuidando de jardim na região, no meu bairro. Começou a pegar o amor ali, naquele momento, pelas plantas, pelas flores.
com base no trabalho que você desenvolveu? Esse foi o caminho ou as flores chegaram depois? Não, na verdade, a minha avó é uma mulher rural, né? Uma mulher baiana e tal. E isso veio da minha avó, porque quando eu falo que nós não tínhamos recursos nenhum, né? A minha avó, ela plantava pra gente comer. Sim. Eu fui criado, Ed, tipo, cavando poço para pegar água, né? Sei. Eu vejo as pessoas muito com tudo, porque é o que eu falei, às vezes as pessoas veem a gente na TV, veem a gente com um artista, não com sabe e não sabe a história, gente. Mas eu vim realmente de uma criação que não se tinha nada, tudo tinha que ser construído. Então, por exemplo, para tomar banho, eu tinha que pegar a água do poço, fogão de lenha, ir na mata, pegar a madeira, cortar a madeira, acender o fogo, pegar a água no poço, colocar na lata para aquecer, depois temperar a água e aí sim tomar um banho. Na lamparina. Na lamparina, exatamente. E muitas vezes no escuro mesmo. E muitos que estão nos assistindo não sabem o que é lamparina. O que é isso, gente. Então, só vê o glamour. Só vê o glamour. Só que assim, com toda essa minha história de vida, certo. Eu fui uma criança que eu sonhei muito. Porque eu sonhava em ter. Só que mais do que ter, eu fui. E consegui ter sendo. Entendeu? É verdade. Porque isso é muito fantástico. Eu acho que é a junção completa do que de fato vale na vida. Hoje a sua atividade principal são as flores? São as flores, minha atividade principal, né? Eu fui criado em Peruíbe, numa cidade aqui de São Paulo, do litoral. E aí com 16 anos, eu cismei que eu queria vir para São Paulo para ter liberdade econômica, né? Cidade pequena não se tem trabalho. Muitos querem ir para Peruíba ficar na praia. Pois é. Outros querem voltar para realmente vir por movimento. Porque eu não queria nenhum movimento, eu queria ganhar dinheiro. Né? E entendeu que era na capital. Porque desde muito cedo eu entendi que a vida... Alcine tem uma frase que eu amo, né? Que no céu entra quem merece, na terra vale quem tem. Quem não tem não é ninguém. E eu queria ser... alguém. Né? Alguém. E eu falei, gente, eu preciso ir para São Paulo, né? Porque eu acho que São Paulo vai me dar possibilidades de eu ser alguém e de eu me tornar alguém. Né? Então esse sempre foi meu sonho. 16 anos. Com 16 anos. Na verdade, desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Acho que antes dos 16. Já sabia o que queria? Eu queria ser alguém, né? Eu queria que a minha história fosse diferente, por exemplo, da história da minha avó, que foi uma mulher que teve que guerrear muito. Entendi. Né? E isso em todos os aspectos, todos os sentidos. Porque a vida é muito... a vida não é fácil, gente. Só que assim, quando você pega o caminho, a vida se torna muito gentil. Você precisa pegar a essência da vida. E às vezes nessa labuta, as pessoas estão tão focadas na labuta que elas não veem essas alternativas. E eu quis encontrar essas alternativas para minha própria vida. Entendi. Né? De falar, poxa, é possível assim vencer. Eu não tenho que passar a vida toda pegando uma água do poço, passando por toda essa dificuldade, porque tem vida mais fácil. Né? No sentido de que se você batalhar, se você for para cima, você consegue. Oportunidades aparecem para quem se dedica e trabalha. Mas só que mais do que isso, você precisa criar suas oportunidades. Exatamente. Né? Eu sempre acreditei muito em milagres. Eu lembro que na infância, eu sempre gostei muito de igreja, eu sempre tive muita fé em Deus. Né? Eu acho que a pobreza, uma das coisas mais lindas que a pobreza nos proporciona é a fé. E ela segue comigo até hoje. É o que nos resta? É o que resta a pobreza? Não é a fé? Não é o que resta, mas é o que move. Entendi. Entendeu? Uhum. Então isso me moveu eu me tornar o que eu me tornei hoje como profissional, como Roberto Rabelo, né? Porque quando a gente... Eu posso falar por mim. Eu vim ao mundo já sendo sacaneado, eu falo muito isso. E eu falo com bom humor, gente. Isso aqui não é vitimização. Porque às vezes as pessoas se vitimizam. Ah, céus, ó vida, ou azar. Né? Não é azar. Você se entrega. Se entrega. E você pode transformar a sua história, a sua vida em milagres. Né? Então, assim, quando eu vi que eu podia fazer isso pra minha vida, mesmo a vida sendo sacana comigo, né? Porque, primeiro, eu já vim sendo sacaneado porque eu fui abandonado por mãe. Né? Então, a minha avó teve que me criar. Entendi. Né? Porque para uma mulher, tipo, pobre, criar um neto é um peso. Até a própria referência pessoal dela era difícil. Era difícil, Como é que ela ia passar alguma coisa para um neto, para uma pessoa que também estava com ela ali naquela dificuldade toda? Mas foi tão incrível, Ed, porque eu me tornei o que eu me tornei graças à minha avó. Mesmo com toda essa dificuldade. Com toda a dificuldade, mesmo com as mazelas, né, que a vida foi causando. Eu tive muitas mazelas na infância que foram inúmeras. Entendi. Só que aí eu transformei essas mazelas em força, em e milagres, oportunidades. E oportunidades para mim mesmo. Sim. Era a única coisa que eu tinha.
né? E nessa criação que a minha avó me teve, eu criei muitos valores. Valores de dignidade, valores de respeito pelo próximo. Senhor e senhora que hoje não se fala mais. Não se fala mais, então eu sou tão grato à minha avó. E eu lembro que quando eu saí de casa, muito cedo e até por um desentendimento que eu tive com uma tia na mesma fase de idade. E aí minha avó falou, olha, você tá muito rebelde, porque eu queria viver, eu queria conquistar o mundo. Sair daquele núcleo que não ia fazer nenhuma diferença, estar ou não. E a minha própria avó falou, olha, eu acho que você deve ganhar o mundo. E para quem não entende, esse termo é muito termo dos antigos, né? Sim. Que eles falam, não vejo a hora de você crescer para criar o mundo. E eu fui criado com essa fala da minha avó. E quando minha avó pontuou que era isso que eu deveria fazer, né? Eu realmente não tive opção. E eu falei, acho que é isso mesmo, eu tenho que ganhar o mundo. E eu fiz uma promessa para minha avó, olhando para ela. Eu falei, eu ainda vou ter dinheiro para poder dar uma vida digna para a senhora. Eu volto. Aí, eu vou, mas eu volto. E aí eu vim para São Paulo, depois de um tempo, muito incentivado pela Dona Maria, que era uma vizinha que tinha, muito sábia. Ela, filho, vai para São Paulo, você vai se dar bem, porque eu não tinha coragem. E aí nessa de vir para São Paulo, foi outra labuta também, várias histórias se cruzam nessa minha história, né? E aí eu conquistei o que eu queria com o meu trabalho, com as flores, certo. Que inclusive foi incentivo da minha avó, uma mulher de roça, porque a minha profissão também eu devo a essa mulher guerreira, que para mim é referência, né? E hoje em dia, um dos maiores prazeres que eu tenho é poder manter a casa da minha avó como eu prometi lá atrás. Então, assim, os desaforos que a vida... Esse é o maior glamour da sua vida. Os desaforos que a vida nos causa, a gente dá o troco. E como? Trabalhando. É por isso que eu digo que o Personalidades é um case de sucesso. Muitas vezes, quando fala em case de sucesso, você fala em grandes empresas, multinacionais, grandes emissoras de televisão. Não, você é um case de sucesso. É a sua determinação, é a maneira como você atua, é a sua dignidade que está em jogo, é você saber que aquilo não é seu, mas você precisa daquilo, mas não é meu. Eu vou conquistar o que é meu. E se um dia aquilo for meu, é porque eu comprei, eu conquistei, eu paguei por ele. Eu tenho dignidade em ter, ou seja, o glamour, ou a mansão, ou o carro importado, ou o carro que é um carro comum, mas é seu. É a dignidade que nos constrói. Você falou sobre as questões de roça, só uma parte, eu sei o que é. Porque o meu pai também, metalúrgico, decidiu fazer a mesma coisa. Ele colocou 3 filhos pequenos e eu, caçula, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Quando eu falo para você lamparina, é porque quando eu cheguei de São Paulo para lá, moleque de 8 anos, eu não sabia o que era um pé de feijão, eu não sabia o que era um pé de arroz, eu não sabia o que era uma lamparina, eu não sabia que eu tinha que entrar no meio da floresta amazônica para buscar um balde com água para poder fazer essa misturinha de água fria e água quente que você citou aí. Sim. Então é isso mesmo, é você encontrar na dificuldade a maneira de encontrar o melhor caminho para a sua solução e para a solução das pessoas. Porque eu tenho certeza que hoje, Roberto Rabelo, você agrega muito valor por onde passa e para as pessoas que você muitas vezes contrata, pessoas que muitas vezes você trabalha lado a lado. Então, é essa essência que deveria estar enraigada também nos nossos mandatários, nos nossos tomadores de decisão e na maioria dos empresários. É sentir o peso da responsabilidade de cavar um poço para encontrar água. Isso é fundamental, isso é a essência da vida, né? E aí, as flores vieram e realmente é o seu alicerce hoje? É a minha base, né? Eu falo que no país como o nosso, onde você vem sem educação, que eu posso dizer, né? Que eu não tive uma base educacional, não estudei em colégios particulares, né? O que seria da minha vida se não fosse as flores? Né? Você vendeu porta a porta? Como é que você começou essa atividade? Eu já vendi flor na Avenida Paulista, pra você ter uma ideia. Entendi. Né? Aquele buquezão lindo. Na rua, tal. Na verdade, a minha vida sempre teve muitas etapas, muitos altos e baixos, né, Ed? E eu comecei, na verdade, com as flores, trabalhando numa floricultura no litoral, né? Onde eu trabalhava dentro de um supermercado e tinha uma floricultura dentro. E foi o meu primeiro emprego, foi um emprego onde eu comprei a minha primeira bicicleta, pra você ter uma ideia, que era meu sonho ter uma bicicleta, isso com 12 anos de idade. Né? Eu era pacoteiro dentro desse supermercado. E tinha uma floricultura. E aí, na hora do almoço, eu ficava sempre dentro da floricultura com a dona, e ela gostava de mim, porque eu entendia de planta graças à minha avó.
né? Planta por planta, você planta. ia... Eu sabia cuidar, eu sabia molhar, eu sabia fazer o adubar. plantio. E ela ficava abismada com a minha habilidade, com as Sendo flores. pacoteiro do supermercado, você corria lá na floricultura. E aí eu fui mandado embora desse supermercado. Porque assim, você sabe que a pobreza, quando você tá na pobreza, você se torna uma pessoa ignorante, né? Porque a pobreza, ela é afrontosa. Eu era muito afrontoso. E eu lembro que um dia era meu primeiro emprego, eu tava me sentindo o top da galáxia. Tô trabalhando. Porque não, comprei minha primeira bicicleta com dinheiro de caixinha. As senhoras iam comprar o pão e elas me davam a caixinha das moedas. E eu juntava, e aí eu me sentia. Falei, nossa, comprei minha primeira bicicleta, sou o melhor pacoteiro do supermercado. Levava o carrinho até o carro. Tudo isso. E aí eu me sentia. Aí um dia a gente falou, olha, eu vou ter que mudar sua folga, né? Porque tem um outro pacoteiro, vou colocar ele para folgar no lugar do seu. Aí eu pensei, como que você vai colocar ele para folgar no meu lugar, sendo que eu sou o seu melhor pacoteiro? Eu falei, olha, eu já marquei compromisso. Isso você pensou e não quis saber da gestão. Não, mas eu falei. Você falou. A ignorância é atrevida. A ignorância, ela é afrontosa. E ela falou, olha, eu vou ter que mudar a sua folga. Eu falei, não, se eu não folgar o dia combinado, eu não quero mais trabalhar aqui. Como você vai trocar o seu melhor pacoteiro? Ela falou, então tá, você tá despedido. Gente, mas eu chorei tanto. Porque eu era o melhor. Como que eu tava Você não entendeu embora? que do melhor para quem comanda tem uma diferença mas muito ainda bem grande. que eu aprendi. Ainda bem que eu tive esses tomos cedo. Gestão, na vida, é verdade. É verdade. Né? E aí, tudo bem, ela pegou, fui mandada embora, fui pra dentro da floricultura, do supermercado. E aí a menina pegou, ficou com dó de mim, ela falou, Rabelo, você não quer vir me ajudar aqui e eu te dou uns trocos? Isso eu já contei em programas, tipo, vários programas, Enes. Mas você não ouviu ainda no Personalidade, você vai ouvir agora. E aí, ela falou, bem que eu te dou uns trocos. E a mãe dela não gostava de mim. Porque, gente, eu não era pobre. Pobre eu sou hoje. Na infância eu era miserável. Eu não tinha dinheiro pra comer, não tinha chinelo pra calçar. Era esse staff. Era fazendo pra comer. Nem pra comer, porque era muito pouco, então não dava conta. E aí, tipo, eu fui ajudar ela na floricultura. E a mãe dela não gostava muito de mim. Eu usava um cabelo black porque eu não tinha dinheiro pra cortar cabelo. Então, assim, era um ninho. Bora fazer o black. Era um ninho de, sabe, assim. Michael tipo, Jackson tá no black, eu vou também. então, só que eu não gostava. Porque, tipo assim, eu falava, eu não tô legal, meu aspecto não tá legal. Enfim. E aí eu fui, né, pra ajudar ela. Só que era um lance, esses trocos nunca apareciam, Ed, né? Porque quando eu falo sobre as mazelas que as pessoas causam na vida da gente, verdade. Sartre tem uma frase maravilhosa que eu amo, né? Que o inferno são os outros, né? E muitas vezes as pessoas fazem da vida da gente um inferno. Então, assim, com todas essas histórias que eu passei na vida, uma das coisas que eu sempre me cobrei, eu nunca quero mudar minha essência, porque eu já tive referências de muitas pessoas que eu nunca seria e que eu nunca serei, né? Porque assim, eu era inocente, eu era jovem, não tinha sabedoria. E aí esses trocos dessa floricultura dessa moça nunca aparecia. Um dia teve os Dias das Mães, né? E o Dia das Mães é o dia que uma floricultura mais vende. Sim. Floricultura Dia das Mães, principalmente naquela época, no ano de 2000, 2000, né? O que uma floricultura vendia, comprava-se um carro zero, pra você ter uma ideia. Era a referência de presente naquela época. E aí eu fui e tal, trabalhar na floricultura, porque para mim era trabalho, não era bico, era trabalho, porque eu executava o horário e tudo mais. Muito criança, muito jovem. E aí no final eu só falei para ela, você me dá uma flor para eu levar para minha avó? No final a gente vê. Resumo da ópera, no fim do dia, não sobrou uma flor dentro da floricultura. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Com a sua colaboração. E aí eu lembro que ela pegou uma sacolinha de supermercado, colocou todo o dinheiro dentro, eu esgotado, cansado de fazer entrega na cidade inteira. E tudo que eu queria era só uma flor para levar para minha avó. Eu voltei para casa, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Não sobrou a flor. Não sobrou a flor. E os trocos também, não me sobraram troco nenhum, né? Então, com o amadurecimento, com a sabedoria que você vai criando com o passar do tempo, você vai entendendo que a sacanagem que as pessoas fazem com você, usando a sua inocência, usando a sua boa vontade, são inúmeras. Então, hoje em dia, eu olho para minha vida, eu não prejudico ninguém, mas eu também não quero ser prejudicado, assim como já me prejudicaram lá atrás, e emocionalmente falando. Entendi. E isso são pilares para o crescimento. São pilares para o crescimento. Quando você usa com inteligência, você percebe que, peraí, isso é um ensinamento. É um ensinamento. Muitos se revoltam,
Muitos vão entrar com um processo judicial. Não, nunca fiz muitos isso. Muitos vão questionar porque eu não recebi, eu trabalhei. E outros vão trazer como ensinamento e aprendizado. Foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz, porque, por exemplo, essa moça continua lá em Peruíbe, hoje em dia ela trabalha de balconista, não desdenhando o trabalho de balconista, porque são pessoas incríveis. Não cresceu. Ficou ali. E olha onde eu tô. Olha onde eu tô, aqui no programa O Florista das Estrelas, no programa Personalidades. Entendeu? Posso falar bem pra você? Chupa, é a vida. Porque a vida nos dá de acordo, Ed. A boca fala que o coração tá cheio. E a vida é bumerangue, tudo que vai e volta. Não é? Tudo que vai e volta. Pra quem, eu não sou Raul Gil, mas pra quem, lá é tira o chapéu, né? Pra quem você daria um buquê de flores? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Olá, eu sou Ed Mello, o programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem um produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011 95599 9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Voltamos com o programa Personalidades. Está curtindo, né? Toda a história do Florista das Estrelas, todo o potencial, tirando de onde não tem, trazendo água para a existência das flores. Claro, abençoando e clareando a vida das pessoas, porque as flores fazem isso, as plantas fazem isso. Eu tenho, inclusive, um lírio da paz. Depois eu te conto essa história, meu amigo Roberto Rabelo. Mas antes eu quero saber, perguntei no intervalo, para quem você entregaria um buquê de flores? Precisa ser um só, pode ser vários. Para quem você tira o chapéu é Raul Gil. Aqui é para quem você entrega o buquê. Eu entreguei. Hoje eu tenho certeza que você tem alguém que você fala, caramba, por tudo aquilo, esse buquê vai para essa pessoa. É que, na verdade, Ed, eu tenho tantas pessoas que foram Acredito, base por isso que eu compliquei sua vida. Na minha vida, fica muito tenho fácil. muitas pessoas que foram base tenho certeza. na minha vida, sabe? Sua avó é uma delas. É uma delas, entendeu? A minha avó foi base. E, por exemplo, foi Dia das Mães recente, né? Ela recebeu a cesta de café da manhã dela. Olha que maravilha. Recebeu o almoço especial dela, né? Recebeu o presente que ela queria. Falou, eu quero trocar minha cama. Eu quero uma cama, aquela cama box, não sei o quê. Blá, blá, blá. Sim. Pode ir lá e comprar. Tem prazer melhor. Não tem Isso é o meu melhor. trabalho que me proporciona, entendeu? Foi essas flores, esse buquê que E ela proporciona. é a pessoa que realmente eu daria as minhas flores, porque eu me tornei o que eu sou, graças a ela. Eu assisti um programa seu, você falando inclusive do Zebete, Foi. né? E a minha avó, ela me criou da seguinte maneira: levanta da cama às 5 horas da manhã, Zebete
tocando. Isso eu já contei até pra Roberta Miranda, inclusive. E Roberta Miranda cantando Majestade Sabiá. E minha avó acorda porque eu não vou criar vagabundo. Eu quero o homem trabalhando, honesto. O galo cantando. Cima. Galo cantando. Então, joga água nele, levou algum balde d'água na cabeça, não? Nossa, da minha avó, muito. Porque a gente tinha uma criação que era um sistema bruto, né, Ed? É verdade. Hoje em dia, as pessoas não sabem onde querem chegar, não sabem para onde vão e nem como ir. Infelizmente. A minha avó me ensinou isso. Você tocou num tema interessante, né? As pessoas hoje, com o advento da internet, das redes sociais, como é que você está trabalhando a sua atividade, né? Você que vem desse ensinamento um pouco mais bruto, mais um ensinamento que marca e que realmente lapida a pessoa, né? Para que ela seja uma pessoa de bem, obviamente. Como você trata a questão das redes sociais hoje com o advento e com as informações? Você procura trazer num equilíbrio, tá nas redes sociais, posso ver no Instagram, posta lá. Você traz esse equilíbrio do que você aprendeu para os dias de hoje? Eu acho que assim, o meu Instagram, na verdade, eu uso muito, trabalho muito com a ferramenta, né, das redes sociais. Acho que hoje em dia todo mundo, né? Certo. Mas eu acho que as minhas redes sociais é muito motivacional, assim, sabe? Porque eu sempre comparo, sempre faço muitas comparações do que é a natureza e do que é a nossa vida, né? Porque se você for olhar a natureza, é muito parecido com o que nós somos, né? Uma flor tem os mesmos sintomas que nós, seres humanos, temos. Verdade. Né? Como, por exemplo, se você parar de tomar água, sua pele vai ficar horrorosa, né? Se você não tomar sol, você também não vai ficar bem. E assim são as plantas, assim é a natureza, né? Então eu sempre comparo muito isso, eu sempre faço muito essa relação do que é a natureza e do que é a vida. Eu percebo que você tem muito amor quando se fala das flores, o seu olho brilha. Qual é o cuidado que os seus colaboradores devem ter? Você também procura passar isso a eles, as pessoas que te ajudam, que estão do seu lado? Você tocou num ponto excelente, porque meus colaboradores sou eu mesmo. Você mesmo? As pessoas me perguntam, Rabelo, eu vejo você trabalhando, eu vejo você em tal restaurante, Entendi. eu vejo você na TV, fazendo cenário e tal. Isso é equipe, minha equipe sou eu. Eu me preocupo porque eu falo do transporte, porque às vezes a pessoa tem uma maneira de pegar essa planta, o outro, né? Mesmo que seja um terceiro, alguém que você contrata, a pessoa tem que tomar um cuidado. Coloca essa planta ali, coloca essa planta aqui, posiciona. Ed, só que eu acho isso que você cuida. Cuido. Mais do que isso, de onde eu vim e onde eu cheguei, eu não posso, pecar. Eu não posso deixar vácuo. Entendi. Sabe? O meu trabalho tem que ser muito perfeito. Graças a Deus, hoje em dia, eu atendo um público elite, entendeu? Que entende que eu trabalho com amor. Né? Recentemente eu estava com uma profissional trabalhando comigo, que ela ia montar o arranjo e ela colocava numa velocidade como se fosse robô. Entendi. Não, é isso. Isso aqui me deu acesso aos meus sonhos, ao que aquela criança que sonhava aos 8 anos de idade ganhar dinheiro para comer proporciona. São elas. Né? Então, assim, eu tenho que ter muito respeito, tenho que ter muito amor. E hoje em dia as pessoas falam, que minha vida não acontece, que minha vida não tá dando certo. Como que você tem lidado com o seu ofício? Como você tem abençoado os seus contratantes? Verdade. Porque o meu contratante, quando ele fala, Rabelo, eu preciso de você para decorar o meu espaço, ele tá sonhando com aquele momento. Verdade. Eu preciso fazer com que o meu trabalho faça parte desse sonho. A partir do momento que é o sonho dele, se torna o meu sonho também. Sabe? E eu faço valer o tempo todo, Ed, as minhas horas trabalhadas. Porque são as minhas horas trabalhadas que vão realizar os os meus seus sonhos. Falando em sonho, eu tenho aqui conosco uma parceira espetacular. Ela realmente realiza sonhos. Falando em sonho, eu quero que você, por gentileza, se sirva desse maravilhoso sonho. Não, isso aqui, sonhos, na verdade, vou te falar, né? Sonhos.da.re. Olha, eu confesso a você que é uma iguaria que eu amo. Muito obrigado. Sonhos da Rê. Vou passar para vocês depois as redes sociais. E Iris, traga ela para cá, viu? Aqui no programa Personalidades, eu quero saber como é esse sonho da Rê. Agora, eu só sei que ela é maranhense, porque eu já descobri. E maranhense faz cada coisa, inclusive pudim. Maravilhoso. Com licença. Menino, e aquele pudim que você come de verdade. Eu não vou ser mal educado, porque eu já falei aqui que eu passei muita fome, né, gente? Então eu vou manter
tá? O estilo para fazer de conta que eu sou educado. Eu sei que eu sou esganado. Eu sei que você sentiu o sabor do outro lado e realmente é maravilhoso. Tá aqui, ó, redes sociais, o @, todo o acesso para você experimentar os sonhos da Rê. Por gentileza, experimente. É bom ou não é, Roberto? Maravilhoso. No intervalo a gente termina de comer tudo. Depois eu termino no intervalo. Tem outros sabores também, tem pistache. Vários sabores, maracujá. Depois ela vai nos contar. Eu tenho certeza que a Iris vai trazer ela para cá, para que a gente possa bater um papo e falar desse sonho maravilhoso. Porque sonhar não custa nada, como já dizia aquela canção. Agora deixa eu te falar, eu vou fazer depois, nos bastidores, igual eu faço quando eu tô no avião, que a comissária chega e fala, senhor, qual o senhor vai querer? Aí eu respondo, um de cada. Um de cada. E olha só, ele vem, né? Ó, lindo. Lindo, maravilhoso. Pegou, enquadrou, olha só que beleza. A apresentação, o sabor, espetacular, perfeito. Viu? Sonhos da Rê. Falando em sonhos, quais são os seus próximos sonhos? Olha, eu posso te falar, eu acho que as pessoas falam sempre que a gente não pode deixar de sonhar nunca, né? Mas eu fui uma criança que sonhei tanto, Ed. Pensa numa criança que sonhava. Por exemplo, quando eu tive acesso à televisão, que a televisão eu tive acesso, eu já tinha uns 9 anos de idade, foi quando entrou uma televisão em casa, e que eu achei o máximo. E a televisão me ajudou muito a sonhar. Eu assistia novela, era através das novelas que eu via cenários bonitos, porque eu morava no barraco com chão de terra. Entendi. Né? Então não tinha acesso ao belo. O máximo que eu tinha acesso ao belo era quando eu ia na missa, que eu olhava aquelas peças douradas, que eu achava que era tudo ouro, e que aquilo me instigava, e cada vez mais na missa, né? Porque eu via o belo que eu não tinha dentro de casa. Né? Então, quando entrou a televisão dentro da minha casa, a televisão me ajudou a sonhar demais. Inclusive, eu falei isso para Regina Duarte. Recentemente eu a encontrei. E como a arte é importante na vida da gente, né? A arte me ajudou muito também na concretização dos meus sonhos. Eu via a televisão e eu me via decorando aquilo, sabe? Tanto que a primeira vez que eu participei de um programa de TV, que foi na TV Gazeta, foi a primeira casa a me dar uma oportunidade com a querida Kátia Fonseca, que eu fiquei durante muitos anos com a Kátia. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque a criança que eu fui sonhou com aquilo. Aquela decoração na imagem, na tela da televisão. Na imagem. Tanto que eu sou exagerado, né? Porque eu sempre brinco que quem gosta de miséria é intelectual, o pobre gosta de luxo, né? Então, quando eu vou fazer minhas participações na televisão, então eu sempre gosto de muito. Luxuoso. Porque eu lembro a criança que eu fui que se encantava. Então, hoje em dia que eu faço isso, eu falo, poxa, eu tenho como dever fazer que as pessoas que estão me assistindo também se encante por isso. É verdade. Né? E é encantador. Então, assim, quando você fala, qual o seu sonho hoje? Gente, eu ainda estou realizando a lista da criança que eu fui que sonhou tanto. E a cada broto, a cada pétala, a cada flor, são sonhos que são realizados porque você está cultivando isso. O tempo todo cultivando, o tempo todo cuidando, o tempo todo mantendo, o tempo todo decorando. São sonhos que saíram da sua cabeça e que hoje são realizados. São realizados, porque tem uma coisa também que é muito interessante, né? As pessoas acham, conquistei, agora eu tô de boa. Não, você tem 2 trabalhos. Você soa muito para conquistar. E segundo, é manter. Porque é o manter que é mais difícil. É verdade. Por exemplo, na minha área, no meu trabalho, eu tenho clientes que já estão comigo há 2 décadas. Sim. Isso é um privilégio, gente. Nós tivemos uma pandemia aí que foi a época que eu mais ganhei dinheiro no mercado de flores, foi na pandemia. E querendo ajudar produtores, muito sem querer, transformei a história num grande negócio, onde tipo eu deixei uma casa para minha avó, consegui dinheiro para isso, uma casa como eu sempre sonhei para minha avó, com sanca, com estante, com cozinha planejada. Então são essas realizações que eu tenho hoje em dia que aquela criança sonhou. Sonho realizado. @roberto.rabelo, é isso? Roberto com 2 T's. 2 T's. Ponto Rabelo com 2 L's. Algo aí nesses 2 T's e 2 L's, não? Não, até o Ricardo me perguntou, né? É que na verdade não tinha um Roberto com T só, nem com 2 L's, e aí eu tive que colocar um T a mais, mas nada. Hoje em dia, ainda mais no meio artístico, um quer colocar 2 T, outro quer tirar um O, outro quer colocar um S. Não. Eu sou prático. 2 T's com 2 L's, Roberto.rabelo. Eu sei que você tem uma vasta ficha de clientes, mas quem quer conectar, quem quer solicitar, vai pelo Insta, que é o melhor caminho? Menino, clientes são sempre bem-vindos. Olha, você quer dar trabalho para uma pessoa? Pega uma pessoa ocupada.
que ela vai te atender. É o meu caso. @Rabelo, Roberto.Rabelo, viu? Acesse agora mesmo, você vai acompanhar tudo e com certeza você vai encontrar o Florista das Estrelas. Você falou Kátia Fonseca, também ao lado do querido Rony Von. Também a Regina Volpato, minha querida amada Amanda Françoso também, que para mim foi um divisor de águas profissionais. Todas essas pessoas fizeram com que eu me tornasse o Roberto Rabelo que eu sou agora. É um trabalho contínuo, é um projeto que não para nunca, que você vem se solidificando a cada dia. A cada dia. Parabéns. E cada dia é só milagres, né? Amém. Milagres também, inclusive, que você vai participar agora comigo, né? A gente vai ter agora no mês de junho. Não tô sabendo, tá? hein? Mas estou informando pra vocês. Mês de junho a gente vai ter a quermesse de Frei Galvão. Olha que beleza! No Mosteiro da Luz, tá? E vai ter o palco lá do Ed Melo. Palco do Ed Melo. Vai ser uma festa, tenho certeza. Vai ser uma festa. E o prazer grande ter você lá com a gente. Com certeza. Estou à sua disposição, a todos os seus amigos, aos queridos artistas que te acompanham. Estou à disposição para fazer coberturas, levar personalidades até vocês a esses grandes eventos, sarais, e com certeza ao lado de um dos grandes artistas do Brasil, porque você é um dos grandes artistas do Brasil. Você, a sua articulação, tenho certeza a sua entrevista é gostosa, é leve, amei estar aqui contigo. Eu também. Pena que vamos estourando o tempo, o diretor falando no meu ponto aqui, mas o papo não para, nos bastidores vamos concluir aqui os sonhos da Rê. E a você, Roberto Rabelo, aquela câmera é sua. Você já nos ensinou o que é viver. Mas conclua, por favor, deixe sua mensagem para todos os nossos telespectadores e internautas. Para você que está aí acompanhando esse programa incrível, não sei como é que está a sua vida, né? Mas eu acho que você deve basear ela na fé. Acreditar nos seus sonhos, por mais que os seus sonhos não acreditem em você, tá? Não precisa as pessoas acreditarem, mas se você acreditar, ele vai acontecer. Amém. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês, com muita alegria. Pra você Volte mais vezes sempre. Sempre um prazer. Personalidades comigo, Ed Melo. E não se esqueça, gentileza gera gentileza. Eu te espero. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.